Fala galera, Futebol na Fronteira na área. Dias mais uma vez aqui com vocês. Vamos estar falando sobre a Libertadores. Para quem gosta, quem gostou do tema ali, falou, pô, Libertadores vai passar. Então, chega mais, a gente está falando aqui sobre a Libertadores. E vai ser alguns detalhes sobre artilharia, passes, gols, campeões, de tanto clubes como jogadores. Alguns detalhes da Libertadores, claro, envolvendo o nosso nicho, né? Se não é muita coisa. E até porque não tem muito sentido a gente fazer isso. A não ser que vocês queiram. Se vocês quiserem, aí a voz do povo é que manda aqui. Então vocês botam no comentário aí que a gente vai estar fazendo se vocês tiverem esse interesse. Mas enfim, a gente vai estar fazendo aqui esse conteúdo da Libertadores e espero que gostem. E vai ter parte 2, tá? Porque eu pesquisei e tem muita coisa. Então, até porque é uma grande competição, não tem como não ser diferente. Eu pesquisei e falei, cara, vai ficar melhor botar em duas partes. Então, tem essa parte um, depois vai sair a outra parte. Não sei quando, em qual mês, mas enfim, vai tá saindo aí. Tem algumas coisas anotadas aqui, que eu fiz algumas pesquisas na ESPN, na Gol.com, no transfermarket.com também. E alguns detalhes, há algumas divergências entre os sites. Então, eu procurei aquilo, apurar, né? Apurar da maneira mais sensata e mais regular possível, até porque tem alguns sites que concordam, outros não, então eu peguei pela maioria e de mais confiança e chegamos a um consenso ali numa concordância e optei pelaquela numeração, aquela estatística para passar para vocês. Então aqui tem o maior artilheiro, os maiores artilheiros. Em primeiro lugar é o Alberto Spencer, o equatoriano com 54 gols. Eu peguei uns detalhes dele porque ele é um cara muito importante na Libertadores. Também foi só ele que eu peguei de informação. Mas o Alberto Spencer ele é um jogador equatoriano que chegou a jogar também na seleção uruguaia, uns 6 jogos, nada muito assim. Que na época não era tão difícil. Você viu o Di Stéfano jogou na Espanha, na Argentina. Então, tem jogadores que já jogaram em outras seleções, seja por um amistoso, mas já jogaram. Era menos burocracia do que hoje. E o Alberto Spencer, como equatoriano, ele praticamente é o jogador mais expressivo da história do Equador. Ele praticamente, se ele não é o, certamente ele é um dos, mas ele é o mais expressivo. Só pelos números na Libertadores já é um grande motivo para ele ser o cara. Ele jogou no Peñarol, no Barcelona de Guayaquil, e tem uma história bacana na Libertadores, eu vou ver aqui para falar com vocês. Ele jogou na Libertadores e fez 4 gols em finais da Libertadores. Fez 4 gols. Ele era atacante, ele faleceu em novembro de 2006 e a imprensa uruguaia, mesmo depois de tudo, chama ele como Spencer, el gol, el de los goles importantes. Então é o Spencer, o jogador dos gols importantes, que ele sempre marcava contra times de expressão, como finais de Libertadores ou nas fases finais da Libertadores, entre outras competições. Então ele é um cara muito importante. Ele era o cabeça mágica no Uruguai, no Peñarol. Ele era um cara também muito bom de cabeça, cabeceava muito bem. Ele é um jogador que às vezes lembrava um pouco o Pelé em algumas ações, mas é aquilo, o Pelé tem mais valências que o Alberto, certamente. Mas o Alberto, as valências que tinha, que eram boas, lembrava o Pelé, até porque o Pelé era muito bom. Então tudo que você fala que é bom, você fala, isso é igual ao Pelé. Mas o Alberto, na época, já chegou a disputar a final com o Santos. Então, naquela época do Pelé, com o Balé Branco, como diziam na época, é o Pelé, Coutinho e companhia. O Peñarol do Spencer chegou à final em 1962 contra o Santos, mas ficou pelo caminho. O Santos venceu, aquele time era praticamente imbatível. E o Alberto não conseguiu, mesmo fazendo 3 gols. Ele fez 3 gols na final, no jogo de ida e volta. No total fez 3 gols. Aí você imagina, pô, o cara fez 3 gols e não foi suficiente, então quanto que foi, né? Pois é, o time do Santos, digamos que fez o suficiente para passar, para ganhar. Mas é aquilo, né? Teve que fazer muito mais gol do que 3. E não deu. Um time que era bom, mas o Spencer sozinho fazendo gol também não dava, né? O time tinha que ajudar mais. E aí o Santos saiu vitorioso. Então, em 62 o Santos foi campeão em cima do Peñarol, que na primeira edição, a Libertadores, para quem não sabe, foi inaugurada, foi lançada em 1960.
E o primeiro campeão foi o Peñarol, de Albert Spencer. E o Albert Spencer também foi o primeiro artilheiro da Libertadores com 7 gols. Ele, com 7 gols, chegou à artilharia da Libertadores, ganhou 3 edições, em 1960, 1961, 2 seguidas, e depois em 1966. Então, 3 edições, maior artilheiro, é um jogador muito expressivo, primeiro artilheiro da primeira competição. Então, certamente um cara muito expressivo na Libertadores, e por isso eu busquei algumas coisas aqui dele para falar para vocês. O Albert Spencer também é um cara, eu tenho algumas características dele, que é, por exemplo, o trabalho. O trabalho dele físico é muito forte. Então ele é um jogador muito bom, era muito bom fisicamente. Salto, nem se fala, saltava muito bem. Para cabecear também era uma beleza, por isso que tem a disciplina de cabeça mágica, que dá o nome, cabeça mágica, que chamavam ele. E a definição dele era absurda. Para chute, ele era muito bom, então até que ele tem 54 gols, número muito expressivo. Mas também é bom salientar isso, como é que eu posso dizer? Eu exaltei, mas também vou regular aqui. O Neymar, por exemplo, jogou alguns anos aqui no Brasil e esses 5 anos ele foi absurdo, certo? Você imagina um jogador como o Neymar, 10 anos mais ou menos, jogando Libertadores, que fosse um ano sim, um ano não, porque o Albert Spencer jogou 10, 11, 12 anos assim, no seu alto nível, e em Libertadores ele jogou, mas não jogou a estrutura até porque teve algumas edições que ele não participou. Mas ele jogou quase, vamos botar aí, quase 9 anos, quase 7 anos de Libertadores, fazendo aí esses números expressivos. Então, você imagina o Neymar ou um outro jogador que está em alta, como o Gabigol, se você mantém ele mais uns 3, 5 anos, quantos gols ele poderia ter na Libertadores, sabe? Então, é que hoje é muito difícil mesmo você manter os jogadores de qualidade. Na época era mais fácil. Tinha leis e diversas burocracias para o jogador não ficar, não sair. Então você tinha o Zico, o Roberto Dinamite por muito tempo nos campeonatos. Então você imagina aí jogadores assim nos campeonatos para agregar, para dar essa qualidade a mais na competição. Mas é uma coisa que faz parte da, da vida do futebol sul-americano e os mais pobres também, entre aspas, que não têm condições de manter seus jogadores e têm que vender para os grandes da Europa. Não é nenhum demérito, mas certamente seria muito interessante ter esses jogadores por mais tempo. Digo, pelo menos manter até quando você quiser, achar que você pode manter, né? Mas infelizmente às vezes nem você não tem nenhuma opção, você simplesmente vende. E aí você perde a possibilidade de ter um campeonato com maior qualidade, que certamente poderia ter. Mas só um exemplo aí dessa possibilidade. Você imagina os jogadores assim, se mantendo na competição e podendo talvez pelo menos brigar e sonhar, porque não é nada impossível você chegar a mais de 50 gols, mas sim, certamente é uma marca expressiva e há de se respeitar, não é à toa que ele chegou aí, por isso que ele certamente tem alguma coisa especial para chegar a 54 gols. Nem Pelé chegou. Tudo bem que não jogou tantas edições quanto o Alberto, mas tem que respeitar porque não é fácil fazer isso. Certamente não é fácil. Ainda mais numa época do futebol que eu não tinha falta, que eu não tinha quase nada. Então você dava um carrinho e você ficava bem, né? Não tinha falta, não tinha amarelo nem vermelho. Então há de se respeitar. Certamente uma história muito bonita que ele construiu no Peñarol. Em segundo lugar tem aqui o Fernando Morena, com 37 gols. Jogou na época com o Spencer, campeão também, tricampeão lá da Libertadores. 37 gols em segundo lugar. Em terceiro lugar, tem o Pedro Virgílio Rocha. Eu confesso que eu vi alguns sites e um falava que ele tinha 37, outro falava que ele tinha 36, aí eu optei pelo 36 porque a maioria das fontes estavam em concordância com 36 e eram fontes boas, então eu fiquei com essa opção. Ele que jogou também no São Paulo, no Palmeiras, além do Peñarol. Em quarto lugar fica o Daniel Onega, com 31 gols. Ele jogou no River Plate. E ele tem um recorde bacana. Ele é o maior artilheiro de uma única edição da Libertadores, com 17 gols. Igual o Cristiano Ronaldo tem na Champions, com 17, ele também tem 17 na Libertadores. E até hoje ninguém superou essa marca. Em quinto lugar fica o Julio Morales, do Nacional, com 30 gols. Em sexto lugar tem uma galerinha aqui, o Anthony de Ávila, com 29 gols, jogou no Barcelona, no América de Cali.
Luizão, aquele que é comentarista hoje no SBT Arena, no Arena SBT, jogou no Vasco, no Corinthians, no Grêmio, São Paulo. Ele também tem uma. Ele até comentou uma vez num programa atrás sobre a marca que ele fez, brincando com outro jogador lá. Ele fez uma marca bacana de 15 gols numa única edição. Então ele quase chegou nessa marca do Daniel Onega. Ele com 15, alguns falam 14, alguns falam 15, mas enfim, sendo 14 ou sendo 15, é uma marca expressiva para uma única edição de Libertadores. E é o brasileiro que tem aí maior história na Libertadores, ele é o maior brasileiro artilheiro da história da Libertadores. E provavelmente vocês devem estar sabendo disso, porque um outro deve estar sabendo dessa situação do Luizão ser o maior artilheiro, porque ultimamente tem mencionado bastante essa artilharia dos brasileiros por causa do Fred, que é o atacante do Fluminense hoje. Ele tá com 22 gols no momento que eu estou gravando esse vídeo. Tá com 22 gols na Libertadores. Ele é o brasileiro ele é o terceiro melhor brasileiro marcando na Libertadores. Segundo tem o Luizão, depois tem outro jogador. E aí em terceiro vem o Fred com 22 junto com o Palinha. Então, Palinha não, com o Celinho. Então ele vem fazendo essa história recente no Fluminense e a Libertadores, e por isso começaram a mencionar para ver até onde o Fred poderia chegar, né? Então, o artilheiro Luizão, ele precisa de fazer mais alguns gols para, se quiser também, chegar a maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores. Aqui ainda no sexto lugar teve o Juan Carlos Sarnari, do River, que jogou no River, jogou na Universidade Católica, Universidade de Chile e Santa Fé. Em sétimo lugar, com 28 gols, Luiz Artime, jogou no Independiente e no Nacional, e Alberto Acosta, que jogou no São Lourenço, no Boca, Universidade Católica, também com 28 gols. Em oitavo lugar tem com 27 gols Lucas Prato, conhecido dos brasileiros, jogou no Atlético Mineiro, Universidade Católica, Vélez e River, clube atual. E o Oswaldo Ramírez, que jogou no Sporting Cristal, Universitário e Sport Boy. Ambos esses últimos times são times peruanos. Em nono lugar, isoladão ali da galera, Carlitos Tevez, que jogou no Boca e no Corinthians, aqueles corintianos, certamente uma saudadezinha. Ele jogou no Corinthians, jogou no Boca, fez 26 gols na Libertadores e fica em nono lugar, isolado. Em décimo lugar, para finalizar, se não é muita coisa, fica o Palinha. Palinha que jogou no Cruzeiro, Corinthians, Atlético Mineiro, tem 25 gols. Juan Romano Riquelme, jogou no Boca a sua vida toda praticamente. E o Juan Sánchez do Blooming, jogou no time boliviano. Ambos têm 25 gols. Eu peguei uma lista dos passadores e não consegui achar com grande facilidade. Então eu achei com maior credibilidade foi o transfermarket.com e foi com ele que eu fiquei, porque eu não achei na Comebol, não achei em outras fontes quem seriam os maiores passadores da Libertadores na história. E aqui eu vi que também tem um número do Riquelme. Riquelme hoje ele é o maior passador da história da Libertadores com 18 assistências. Em segundo lugar fica o Arrascaeta do Flamengo, tem 17. Então, fazendo mais dois ele passa, né, se for o caso, e vira o maior passador, o maior assistente da Libertadores em toda a história. Em terceiro lugar fica o Ronaldinho, Alejandro Silva, McNally, Torres também, para fechar aqui no terceiro lugar. Em quarto lugar fica o Pablo Escobar. Não é Não é o Pablo Escobar que você está pensando. Pablo Escobar, Dudu e Ganso, com 14 gols, 14 assistências. E em quinto lugar, o Inácio Fernandes, com 13 assistências para fechar o top 5 aqui dos maiores passadores. Os clubes mais vezes campeões da Libertadores, alguns vocês já devem saber. E o primeiro lugar fica com o Independiente, o Clube Atlético Independiente, com 7 conquistas. O Rei de Copas, como muitos dizem. Na verdade, essa nomenclatura tá indo para muita gente, né? Muita gente fala Rei de Copa, para todo mundo é Rei de Copa, mas enfim, realmente ele é o Rei de Copas. 7 Libertadores, não é fácil ser campeão de 7 Libertadores, né? Aquela época monstruosa do Independente, então tá aí 7 Libertadores na conta para a história do clube. Em sexto lugar tem o Boca Juniors com 6, podendo chegar aí a 7, né? Então tem essa possibilidade. Talvez até nessa edição, é muito verdade que o clube não tá naqueles momentos históricos, mas Libertadores vira a chave, ó, acabou. Então, Boca Juniors aí com 6.
Em terceiro lugar vem o Peñarol, aquela época histórica com Albert Spencer, Fernando Morena, entre outros jogadores, que fizeram 3 vezes o Peñarol ser campeão. Depois, mais algumas vezes no decorrer dos anos, chegou a terceira colocação com cinco conquistas. O Peñarol tem 5 conquistas na história da Libertadores. Em quarto lugar, tem aqui o River Plate e o Clube Estudiantes de La Plata, com 4 competições no total. E em quinto lugar, para finalizar, senão é muita gente mesmo, tem o Grêmio, Santos, São Paulo, Olímpia de Assunción e Clube Nacional, com 3 conquistas cada. Esse é o top 5 dos maiores campeões. Aí tem aqui também os maiores campeões em relação a jogadores da Libertadores. Você imagina quantos jogadores tem tantos títulos? Então, qual é o maior campeão? O maior campeão da Libertadores é o Francisco Sá. Francisco Sá jogou naquele monstruoso Independiente e também jogou no Boca. Tem 6. 6 Libertadores. Tem quase a mesma quantidade que o Independiente. Pois é. Mas tem 6 Libertadores. Jogador muito vitorioso na história da Libertadores, com 6 conquistas. Em segundo lugar, fica aqui o jogador com 5 conquistas. Ambos jogaram no Independiente, são 2 jogadores, e são ambos chamados de Ricardo. Ricardo Pavone e Ricardo Bochini, campeões naquele time monstruoso do Independiente. Em terceiro lugar fica uma galera aqui, o Sebastián Batalha, Guilherme Barros Esqueloto, Hugo Ibarra, Roberto Abondanzieri e Alejandro Semenozio e Miguel Ángel Santoro. O Batalha, o Esqueloto e o Ibarra, ambos 4 competições pelo Boca, somente. O Abondanzieri, 3 pelo Boca e 1 pelo Internacional. E Alejandro jogou no Independente e ganhou 4 competições. E o Santoro também com 4 competições pelo Independente. Em quarto lugar, tem uma galera aqui, mas é uma galera mesmo. Eu fui pesquisar para ver quem poderia estar aqui. Eu peguei quase todo mundo. Se é que eu não peguei todo mundo, porque é muita gente, olha só. Alberto Spencer, do Peñarol, com 3 competições. Pedro Virgílio Rocha, com 3 competições no Peñarol. O Juan Román Riquelme. Ou Riquelme, todo mundo sabe, só tem um Riquelme. Riquelme com 3 competições no Boca. O Burdizio, 3 competições no Boca. O Clemente Rodrigues, 3 competições no Boca. Marcelo Delgado, 3 competições no Boca. Uma galera no Boca ganhou competição, não tem como. O Antônio Barirro, 3 pelo Boca. Omar Pérez, também 3 pelo Boca. O Jonathan Maidana, ele foi um pouco traíra ali, né? Ele ganhou 2 vezes pelo River Plate e uma pelo Boca, né? 2 rivais ele jogou, ele é corajoso de fazer isso aí. O Ronaldo Luiz, 3 competições, 2 pelo São Paulo e uma pelo Vasco. O Vitor jogou no Cruzeiro, no São Paulo e no Vasco, ganhando uma Libertadores pelos 3 clubes. E tem o Palhinha também, que é artilheiro lá no top 10. Ele tem 2 pelo São Paulo e uma pelo Cruzeiro. Elivelton, 2 pelo São Paulo e uma pelo Cruzeiro também. Fabiano Heller, 2 pelo Internacional e uma pelo Vasco. Ruben Galván, 3 pelo Independiente. Daniel Bertoni, 3 pelo Independiente. Juan Ramón Verón, ele é o pai do conhecido Juan Sebastián Verón, que jogou no Manchester United, no Chelsea, no Estudiantes. Então ele é um jogador clássico aí. E era o pai dele. O pai dele que foi campeão 3 vezes. Né? É de família, 3 vezes campeão do Estudiantes. E o Ruben Paganani, 3 vezes também campeão pelo Estudiantes, naquela época que jogou também com o pai do Verón, esse Ruben. E para finalizar aqui, porque é muita gente, em quinto lugar, o Martin Palermo com 2 competições pelo Boca, aquele famoso Palermo que jogou na época de campeonato italiano. O Francisco Arce, paraguaio, jogou no Grêmio, no Palmeiras, foi campeão.
E o Ever Hugo Almeida, 2 vezes pelo Olímpia do Paraguai. Tem aqui também os maiores campeões em relação a técnicos, tá? E é um absurdo como tem muito argentino, cara. É muito argentino. Você fica pasmo de tanta história que a Argentina tem na Libertadores. Hoje a Argentina tem, em média, 25 conquistas de clubes na Libertadores. E o Brasil tem 20. Aí o terceiro vai para 8, mais ou menos, que é o Uruguai. Então é muito diferente. Mas a Argentina realmente tem uma história absurda na Libertadores. É tipo a Espanha na Champions, sabe? É muita história. E em primeiro lugar fica o Carlos Bianchi com 4. Ele treinou o Boca e o Vélez. No Boca fez 3 conquistas e no Vélez fez uma. O Osvaldo Zubeldia, ele fez 3 conquistas em segundo lugar, está em segundo lugar. 3 conquistas pelo Estudiantes. Edgardo Balza. Esse cara aí tem uma situação no Brasil, né? Ele ele ganhou 2 vezes e está em terceiro lugar. Ganhou uma pelo LDU Quito e uma pelo São Lourenço, o time do Papa. Ganhou campeão em 2014 e o LDU campeão em 2008. Em quarto lugar tem o Marcelo Galhardo, hoje um dos melhores técnicos da América do Sul, pelo River Plate, que ganhou 2 vezes, fica em quarto lugar. Em quinto lugar, Juan Carlos Lourenço, pelas 2 conquistas no Boca, também 2 vezes campeão. Paulo Autuori em sexto lugar, ganhou pelo Cruzeiro e pelo São Paulo. Então também 2 conquistas aqui. O Luiz Felipe Scolari, 2 conquistas, ele é o campeão no Grêmio e no Palmeiras. Lula, campeão 2 vezes pelo Santos, naquela época do Pelé. Tele Santana, 2 vezes campeão pelo São Paulo. E para finalizar aqui, Luiz Cubila, do Uruguai, 2 vezes campeão pelo Olímpia do Paraguai. Então, há outros técnicos, mas aí é muita gente. Então, eu fiz um top 10 aqui desses campeões, né, como técnicos. Tem mais história para falar. Então, eu vou estar falando aqui na próxima parte, porque já vai aí mais de 20 minutos, então é muita coisa. Mas é isso, tá? Então tem os maiores campeões, os maiores artilheiros. Para quem gostou, quiser rever, só lá voltar o vídeo vai estar vendo quem são os maiores. E, bom, se inscreve no canal, se inscreve, toca o sininho para ter notificação, você coloca lá todas as notificações. Qualquer conteúdo que sair, qualquer conteúdo que seja, que saia no canal, você vai ser o primeiro a receber. Então você acessa esse nosso canal, só se inscrever, você já está no canal, então você só inscreve aí. Aí embaixo tem um botão vermelho, se inscreve nele, clica para se inscrever, clica no sininho, notificação, todas elas, e aí você vai receber tudo, exatamente tudo que tiver de conteúdo do nosso canal. Então aí quando tiver a parte 2, você vai ser o primeiro a saber. Então você vai ser o primeiro a assistir esse conteúdo dessa parte 2 para ter uma noção maior de como é a Libertadores tão rica nessa competição sul-americana. Então peço para você curtir, comentar, compartilhar o canal para outras pessoas, para o pessoal que quer ver e não tem um conteúdo de Libertadores assim, quer saber mais, então compartilha com ela para ela assistir, que aí ela vai compartilhar com outras pessoas, vai gerar engajamento, então vai ter uma possibilidade maior de a gente fazer um conteúdo melhor para vocês. Sigam nossas plataformas midiáticas, Facebook, Twitter, Instagram, Kawai, TikTok, para você ter informação diária do que está acontecendo. E acesse nosso site www.futebolinafronteira.com.br para você ter informações de matérias completas de transferências, de campeonatos, resultados de rodada, do que aconteceu no futebol argentino, paraguaio, mexicano e norte-americano. Tá? Tem um podcast, tá bom? Podcast agora no Spotify. E tem uma maneira para diversificar o conteúdo, não ficar só no visual. Vocês poderem também escutar, se vocês estiverem às vezes no carro, trabalhando, caminhando, vocês podem estar escutando um podcast para saber o que está acontecendo. Então, um noticiário para você ouvir, em vez de ter que ficar preso vendo na televisão ou no telefone, né?
Então é isso que eu queria falar com vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Querendo mais informações de Libertadores, eu vou estar falando aqui na parte 2, então fiquem atentos a isso, só se inscrever no canal. E deixem nos comentários, comentem o que vocês querem ver aqui. É sempre importante que vocês falem o que vocês querem ver, para a gente saber o que vocês querem. A gente comenta aqui para falar o que vocês querem, não esqueçam disso. E compartilhem o conteúdo para a gente ter mais, tiver mais possibilidade de fazer o trabalho crescer, para fazer melhor, para fazer um conteúdo melhor para você também, que é fã desses 4 países, mas não tem tanta informação como poderia ter, como deveria ter. Então é por isso que a gente está nesse projeto. A gente faz isso aqui para vocês que gostam do futebol como a gente e querem ver um conteúdo de qualidade como a gente. Tá certo? Então ficamos por aqui, Futebol na Fronteira na área, em mais um vídeo. James ficando aqui com vocês e até a próxima. Valeu!